Porque Tovis Haverim Hakol Beseder. Estão todos bem? Segunda chegou. Baruch Hashem. Vamos continuar aqui com a nossa Parashá. Vaishlach. Vaishlach enviou Vamos conversar, Ravei? Vamos fazer a leitura aqui. Vamos ver o que aconteceu após Jacó, né, em português, ter enviado dois malaquim, dois anjos, para encontrar com Esaf, né, Esaú. E os mesmos trouxeram aquela notícia, né, para Jacó que a gente leu na paraxá anterior. Então vamos aqui dar continuidade, tá bom? E sem mais delongas, vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste de todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a tua Torá. Ele dormiu ali naquela noite. Ele separou do que tinha vindo à sua mão presentes para seu irmão Esaf: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos que amamentavam com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele deu a seus servos cada rebanho à parte. Ele disse a seus servos: vá à minha frente e guarde um espaço entre um rebanho e o próximo. Ele deu instruções ao primeiro, dizendo: quando meu irmão Esaf os encontrar, ele perguntará: a quem vocês pertencem? Para onde vocês estão indo? Quem possui estes que estão à sua frente? Vocês deverão responder: do servo de Jacó é um tributo ao meu senhor Esaf. Eis que também ele o próprio vem atrás de nós. Ele deu instruções similares ao segundo e ao terceiro e para todos que foram com o rebanho. Vocês devem dizer a mesma coisa para Esaf quando ele os encontrar. Ele disse: vocês devem também dizer: seu servo Jacó vem atrás de nós. Pois ele disse: eu o apaziguarei com o presente que estão sendo enviados adiante, e então eu o encontrarei. Talvez ele me perdoará. Ele enviou os presentes à sua frente e dormiu no acampamento. Naquela noite, ele levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e cruzou a parte rasa de Yavok. Depois que ele os tomou e os fez passar, ele passou todas as suas posses. Jacó ficou sozinho. Um homem lutou com ele até romper a aurora. Quando viu que não podia vencê-lo, ele tocou a junção superior da coxa dele. A junção do quadril de Jacó foi deslocada quando lutava com ele. O homem disse: deixa-me ir, pois a aurora está rompendo. Ele disse: não lhe deixarei ir até que me abençoe. O homem disse: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. O homem disse: seu nome não mais será Jacó, mas Israel, pois lutou com o anjo de Deus e com os homens e os venceu. Jacó perguntou e disse: diz-me qual é o seu nome? Ele disse: por que pergunta meu nome? Ele o abençoou ali. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan betoreinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a liberdade de plantar a vida eterna no nosso meio. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá. Haverins. Eu tenho que tirar essa mania de colocar o S. Português né? Tudo tem S no hebraico. Dependendo se você vai falar para homem ou para mulher, é diferente, tá? Vamos lá? Aqui tem uma parte muito interessante que
que é o que nós lemos no final, né? Sobre a luta de Jacó com o Malar, né? Malar, o anjo. Mas nós vamos chegar lá. Ele dormiu naquela noite, após ele ter recebido as notícias pelos 2 anjos que ele havia enviado para Esaú, que os mesmos haviam retornado. Ele pegou e separou presentes. E aqui fala, né, os presentes que ele separou. Foi, no caso, as 200 cabras, os 20 bodes, as 200 ovelhas, os 20 carneiros, 30 camelos, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Aqui tem uma série, pessoal, de comentários em relação, como eu digo sempre, né, vocês devem estar enjoado disso, mas é uma coisa que eu sempre gostei quando eu lia na Torá. Não tem nada em vão na Torá. A ordem aqui, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e por assim, né, sucessivamente, ela tem um significado, tá? Eu só vou dar uma pauta assim por cima para vocês, porque não tem como eu falar de todos aqui, tá bom? Mas as 200 cabras precisavam de 20 bodes, e assim para todos os machos. Seu número foi determinado de acordo com a necessidade das fêmeas para a procriação. Sim, a Torá aqui ela explica explicitamente como que era a questão da procriação entre os animais e qual a necessidade de cada espécie, né? Então, no caso aqui seriam as 200 cabras para 20 bodes e as 200 ovelhas para 20 carneiros. Eu não vou entrar aqui em questão, como eu disse, de cada um, tá? Porque aqui já vai entrar na questão de quem conhece em relação a rebanho e quem conhece em relação a necessidades, né, da procriação de cada tipo de animal. Mas essas contas aqui, esses valores, essas divisões em relação ao macho e fêmea, tem todo o significado. Como ele passou ali praticamente 20 anos pastoreando, ele sabe como funciona o processo de reprodução de cada animal, tá? Então, prestem bem atenção. Torá não dá ponto sem nó. Então, eu não vou falar de cada um, tá, pessoal? Ele deu a cada servo seu, cada rebanho, a parte, e disse a seu servo: vão à frente e guarde um espaço entre um rebanho e o próximo. Ele disse isso para o primeiro e para os demais. Aí, quando Esaf encontrasse com eles e perguntasse a quem vocês pertencem, para onde vocês estão indo, quem possui esses que estão à sua frente, vocês deverão responder: o seu servo Jacó é um tributo ao meu senhor. Eis que assim também o próprio vem atrás de nós. Ele deu as instruções similares ao segundo e ao terceiro para todos que foram com o rebanho. Você deve dizer a mesma coisa para Esaf quando ele os encontrar. Entendam bem, a gente comentou na porção anterior que ele queria apaziguar o irmão dele. Lembra que nós comentamos sobre as três preparações, a oração, os presentes, né, e a preparação do acampamento, a divisão do acampamento? Aqui da mesma forma, entendam bem, são seres humanos. Após 20 anos ele tinha aquela crença que o irmão dele ainda estava muito bravo com ele. Então, entenda bem o que Jacó fez. Entenda bem. Jacó ele separou aqui, né, três grupos de rebanhos, né, deu para cada um dos 3 servos ali, e falou para eles irem à frente dele. Tá? Diz aqui que é o comentário de um dia e meio, a diferença do Jacó para esses 3 rebanhos. Só que os rebanhos, a diferença era de uma visão distante. Tá? Vocês vão entender por que Jacó fez isso. Ele queria apaziguar a ira de Esaú, de Esaf. Tá? Por quê? São 3 grandes longas paradas. A primeira viria, e quando Esaú perguntasse de quem são, mais uma vez eu entro na questão da Torá aqui, da questão da ordem. Você vai ver que ele vai perguntar de quem são, ele responde tudo na ordem,
tá? Depois a gente para dar uma olhadinha aqui, mas voltando aqui o caso. Cada dos 3 rebanhos ali ia aos poucos apaziguando Esaú. Esse era o intuito de Jacó. Então ele vinha, primeiro ele repetia as mesmas palavras, é do teu servo Jacó, e ele envia para ti como um presente. Assim sucessivamente, com o segundo e com o terceiro. E isso, a intenção é que ele apaziguasse a ira de Esaú. Raverins, entendam bem. A melhor coisa que temos na nossa vida é você apaziguar. Tá? Nós vamos lá na frente entender qual era a raiz da essência de Aharon, o irmão de Moisés. Ele era um apaziguador. Como ele não existiu, ele apaziguava. Ele era aquele homem que não gostavam de brigas, intrigas entre casal, entre criança, entre amigos, entre amigas. Nós vamos lá na frente, nós vamos entender isso muito profundo. E aqui, Jacó, ele nos demonstra o como é importante, em vez de você agir com contenda, com briga, você apaziguar, você ser o iniciador da paz, né? Então ele usou dessa tática, sim, ele usou dessa artimanha, vamos usar assim, vamos ser claros. A Torá ela não vem aqui para enganar, nem passar a mão na cabeça de ninguém. Como eu digo, aqui não tem ser humano, aqui não tem superpoderes, aqui são seres humanos com problemas como nós. E ela vem para nos instruir, tá? Embora ele acreditasse, Deus havia se revelado para ele, como nós comentamos na paraxá anterior, mas aqui dentro desse contexto ele estava agindo como ser humano. Ele sabia, era o irmão dele, ele queria apaziguar aquilo até que chegasse a vez dele, tá? Então essas 3 paradas são as 3 paradas para acalmar os ânimos de Esaú, tá, Raverins? Vocês devem dizer a mesma coisa para Esaf quando eles encontrarem. Ele disse, vocês devem também dizer, seu servo Jacó vem atrás de nós, pois ele disse, eu apaziguarei com presente que estão sendo enviados adiante, e então eu o encontrarei, talvez ele me perdoará. É o que eu acabei de explicar aqui. Essa é a intenção, tá? Ravel, entenda uma coisa. A ira, a raiva, pela Torá, ela também é tida como idolatria. Aquele que vive irado, ele é tido como idólatra. O que é idolatria? Deixa eu entrar dentro desse contexto aqui para a gente não fugir. A idolatria dentro da Torá, dentro da Bíblia, nada mais é do que você colocar algo que controle a sua vida, algo a qual você devote a sua vida, algo que tome conta do seu tempo. Tá? Ah, Mauri, mas a idolatria não é tida como imagem? Você acha que o soberano do mundo, o criador de todas as coisas, ele iria proibir algo que não tivesse um significado? Você acha que Deus tem vou colocar assim na linguagem humana, ciúme de imagens que nada significam, que não têm vida, que tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam? É assim que a Torá fala. Quando Deus ele fica irado com a idolatria, é porque aquilo toma conta da sua vida. Você nada faz sem consultar aquilo que não pode lhe responder, não pode lhe ouvir, não pode lhe ver. Então, quando eu digo que a raiva, ela também é um tipo de idolatria, não só um tipo como uma das piores, é porque a raiva ela toma conta do seu ser, ela toma conta da sua personalidade. E você viver com raiva é como se tivesse algo morando dentro de você, a qual você acultuasse. Por isso, quão bom e quão é que as pessoas elas vivam em paz. Tá? Então, Jacó aqui ele estava trabalhando em cima desse caráter, em cima dessa questão. Ele estava tentando apaziguar porque ele sabia que ele havia deixado o irmão dele há 20 anos e possivelmente esses 20 anos de raiva havia consumido ele. Então ele tinha por obrigação apaziguar isso. Então eu digo para você e digo para mim, não fique com raiva, evite ao máximo. Está com algum problema, tente resolver o mais rápido possível, apazigue
a situação. Não deixa isso crescer e criar raiz, porque depois é mais difícil tirar. Tá bom? Ele enviou os presentes à sua frente e dormiu no acampamento naquela noite. Naquela noite ele levantou-se, tomou das suas mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e cruzou a parte do rasa de Yavok, né, do rio Jaboque em português. Deixa eu só comentar uma coisinha aqui. Às vezes às vezes é costume, tá? Você faz uma leitura como se estivesse cantando. Isso é um costume judaico. Por eu ter frequentado muito tempo, né, com judeus, você acaba pegando aquele costume. Então, no judaísmo, você acaba lendo, cantando, tá? Você vai fazendo a leitura da Torá meio que sonórico, fazendo uma canção. Então, às vezes, eu me pego, eu tô lendo, eu sinto que eu quero ler aquilo, sabe? Entoando um cântico a Deus. Então, não estranhe, isso é costume, tá bom? Voltando aqui à questão. Então, ele dormiu, né? No acampamento aquela noite, e ele pegou, levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e cruzou a parte do rio Jaboque, ou seja, ele estava antes do rio. Ele pegou as suas esposas, seus servos, as suas servas, seus 11 filhos, aí você fala 11 filhos, né? Cadê Diná? Diná é a 12ª. Aí você pode me perguntar, para quem não conhece, mas Diná não é contada nas 12 tribos, realmente, ainda tá faltando mais um filho, ele vai nascer, tá? Nós vamos ver. Isso não é spoiler, falta Beniamim, falta ele, né? Que é o último filho de Raquel, lá na frente ele vai nascer, tá? Só porque não é contado Diná, se ela é a 12ª, tá? Não é a 12ª na ordem de nascença, né? Por quê? Qual que é o segredo? Por que dentro da Torá não menciona ela? Tá? Eu vou ler aqui para vocês um comentário do Urashi em relação a ela para a gente entender melhor. Como as palavras talvez não ficassem tão claras, mas eu vou ler aqui. Rashi ele diz assim: onde estava Diná? Jacó havia colocado em um baú e a trancara, de modo a evitar que Esaf pusesse seus olhos sobre ela. Por esse motivo, opa, um pause aqui, tem esse outro ponto. Jacó havia escondido a sua filha, Diná. Ele já conhecia e sabia quem era Esaú. Esaú, a gente já comentou sobre o caráter dele, sobre a questão dele com mulheres, a ponto dele matar os maridos para ficar com as mulheres, tá? E nós já sabemos sobre isso. Então ele ia botar os olhos em Diná, porque ele não ia botar nas esposas do irmão dele, mas a filha, sim, tá? E aqui nós dizemos o seguinte: Jacó ele foi castigado por causa disso. Como que ele foi castigado? Diz assim: por este motivo Jacó foi punido, tá? Por tê-lo ocultado de seu irmão, pois se ele tivesse se casado com ela, talvez ela o tivesse levado a melhor seus caminhos. Entendam bem. Nós lemos aqui sobre Sara, nós lemos sobre Rebeca, sobre Raquel, sobre Leia. 4 matriarcas. E o que essas mulheres fizeram na vida desses homens. E o nível de profecias que elas tinham a mais do que o homem. Nós já lemos sobre isso. Então, Jacó poderia ter pensado que Diná poderia mudar o comportamento de Esaú, de Esaf. Tá? E ele não fez isso. Na verdade, ele escondeu. É óbvio, qualquer ser humano, eu creio que qualquer pai esconderia, né? E por isso ele foi punido. Como que ele foi punido? Nós vamos ler lá na frente. Quem já conhece a Bíblia, como eu falo, quem já lê, já sabe o que vai acontecer lá quando eles chegarem em Siquém, né? Siquém, no português, Shechem em hebraico. O que vai acontecer com ela lá em Shechem, tá bom? Então aqui ele foi punido por causa disso. Tá bom? Vamos lá. Depois que ele tomou
e os fez passar, ele passou todas as suas posses. Ele ficou sozinho. Por que ele ficou sozinho? Diz aqui que ele voltou porque ele deixou alguns jarros. Ele passou suas mulheres, seus filhos e o restante das suas coisas, porém esqueceu alguns jarros e voltou para buscar. Aí aqui que está o grande segredo. Vamos lá. Ele ficou sozinho. Um homem lutou com ele até o romper da aurora, tá? Quem era esse homem? Eu quero pegar aqui uma questão no hebraico, tá? Tá traduzido assim: um homem lutou com ele, tá? Só que em hebraico está escrito Vayekev Ish. A palavra Ekev, Vaie e lutou, não é bem a tradução correta. Na verdade, ela deriva da palavra avak, tá? Que quer dizer poeira. Então, quer dizer, um homem se levantou, vamos entender dentro do hebraico. Para a tradução não ficar estranha, eles deixaram que um homem lutou, tá? Vai haver que, na verdade, desculpa, pessoal, vai haver que, tá? Que deriva da palavra vak. Ele levantou poeira, significa levantar poeira. Você imagina, quando dois homens brigam no meio de um deserto, o que vai acontecer? Vai levantar poeira. Ele se levantou e lutou com esse homem até o romper da aurora. Que nós sábios diz que eles ficaram, não só os sábios dizem, mas você pode ler no texto, eles ficaram até o romper da aurora lutando, tá? Quando viu que não podia vencê-lo, quem não podia vencê-lo? Ish, ele tocou a junção superior da coxa dele. Sabe essa parte que nós, da nossa coxa, do nosso fêmur, que ele é ligado à bacia? Ele simplesmente deslocou. Você imagina, tá? A dor e logo você vai ficar mancando, tá? A Torá explica, a junção do quadril de Jacó foi deslocada quando lutava com ele. O homem disse, deixa-me ir, pois a aurora está rompendo. Por quê? Qual o significado desse homem querer? Né? Nós sabemos que esse homem nada mais é do que um anjo. Mas quem era esse anjo? Por que essa passagem da Torá ela parece tão oculta, tão enigmática? Na verdade, esse homem, ele nada menos era do que o anjo de Esaú. Sim, nós sabemos, já tem esse costume até no próprio povo brasileiro, que cada pessoa tem um malar para si, cada homem tem um anjo, sim, e esse na verdade era o anjo de Esaú, tá? E o que esse anjo ele estava fazendo aqui? Ele simplesmente veio confrontar Jacó, veio confrontar Jacó em relação à bênção que ele havia tomado de Esaú. Vocês estão me entendendo? O que acontece? Ele queria ir embora esse anjo. Por quê? Já era o romper da aurora. O que os anjos fazem no amanhecer da aurora? Eles louvam a Deus. Eles cantam a Deus. Tá? E ele falou, você vai me atrasar. Tá? Só que o que Jacó queria? Não lhe deixarei até que me abençoe. O homem disse, qual é o seu nome? Ele disse Jacó. O homem disse, seu nome não é mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com um anjo, né? No literal está escrito lutaste com Deus e com os homens e venceu. Tá? Por que ele queria que ele abençoasse? Ele queria, o que Jacó queria? Jacó queria que aquele anjo de Esaf o reconhecesse que a bênção era dele legitimamente. Vocês estão entendendo o contexto aqui agora, pessoal?
esse aqui, ele é muito mais profundo. Não tem como eu entrar em questão aqui de um pouquinho de Kabbalah, falar a questão dos Malachim, em questão do Yetzirah e Yetzatov, que é um lado bom e um lado ruim que todos nós temos e que é muito complexo. Mas no literal, no ponto literal é isso. Esse era um anjo de Esaf. Ele veio contestar a bênção que Jacó tinha roubado de Esaú. E Jacó lutando com ele a boa parte da madrugada até o romper da aurora, ele acaba reconhecendo, tá? Ele acaba reconhecendo que realmente a primogenitura, a bênção cabia a ele, tá? Rashi ele comenta aqui: me abençoe. Reconheça as bênçãos com que meu pai me abençoou, a respeito das quais Esaf está contestando. Existe um ensinamento dentro do judaísmo que estou analisando aqui. Nós podemos criar malachim, nós podemos criar anjos, tá? A nossas brahás, a cada mitzvot que nós fazemos, mitzvot são mandamentos, nós criamos malach. Aquele anjo de Esaf, você imagina, Esaf está vindo, Esaú está vindo, com raiva, com ira, e todo o processo que Jacó criou ali para vir apaziguando ele. Então aquela força negativa em cima daquele anjo, tá? Veio contestar Jacó sobre as bênçãos que ele havia recebido no lugar de Esaú, tá? E o que acontece? Esse anjo, ele lutou a madrugada ali toda com Jacó. E ele não queria abençoar Jacó. Por quê? Porque ele queria que ele chegasse até Betel, onde ele havia levantado lá o altar para Deus, e falou: lá você vai ser reconhecido por Deus. E lá você pode pôr isso em frente a Deus e contestar. Só que ele estava indo de encontro a Esaú e ele queria que reconhecesse aquilo ali agora, tá? Eu vou ler esse comentário para ficar um pouco mais claro. É isso que está escrito. Ele lutou com o anjo e prevaleceu sobre ele. O mesmo chorou e ele suplicou. Quem chorou e suplicou? O anjo chorou e suplicou. O anjo chorou e suplicou para que Jacó, em Betel nos encontrará, né? Em Betel, Deus nos encontrará e falará conosco ali. Espera por mim até que fale lá conosco. Mas Jacob não quis, e o anjo, contra sua vontade, deve reconhecer as bênçãos que Jacob recebera de seu pai. Aí, quando eu falo novamente, Torá, a Bíblia fala assim: este é o significado de o abençoou ali. Porque não era ali que ele seria abençoado, e sim aonde ele teve a visão de Deus, antes de ir para o seu sogro Labão. Então, ele acabou tomando naquele tempo a bênção a qual lhe caberia, a qual Deus já havia confirmado. Tá? Israel, ele mudou o nome. Uma grande lição aqui. Israel. né? Israel. Como se diz homem em hebraico? Tá? Israel. Deus. Por isso que é colocado como. É óbvio que dentro aqui do Shoresh é a raiz da palavra, tem também outro significado mais profundo. Mas literalmente aqui, Israel é isso. O homem que luta com Deus. Por isso o anjo falou que seu nome é Israel, porque lutou com Deus e com os homens. Homem, Israel. Por que ele lutou com os homens? Lutou contra Labão e lutou contra Labão, contra Esaú. E os venceu. Não só contra os dois, mas com o anjo. Com o anjo que estava com a responsabilidade de Deus. Ou seja, ele conseguiu tomar a bênção antes dele chegar em Betel. Tá? Toda essa questão aqui em relação a essa figura enigmática que até então parecia não ficar meio claro, mas deu para entender agora quem era essa figura.
tá? E por que que ele segurou tanto ele para não deixar ele ir, tá? Aí Jacó vai e pergunta pro Malar, pro anjo, qual que era o nome dele, né? O anjo fala assim: por que pergunta meu nome? E ele o abençoou ali. Os sábios ensinam que os anjos, eles não têm um nome fixo como nós. Eles têm um anjo conforme, eles têm um nome conforme a sua missão atual. Então eu não poderia falar o nome dele naquela hora, que ele estava em uma missão que era justamente isso, testar Jacó, a determinação de Jacó, tá? Jacó chamou o lugar de Peniel, porque eu via Deus face a face e minha alma foi salva. A palavra em hebraico aqui, Panav é face, tá? Panav é face. Então, Peniel, ou seja, face de Deus. Você vai entender que não é literalmente, tá? E a minha alma foi salva. Ou seja, ele lutou com o Malar, com o anjo de Deus, a qual estava numa missão de Deus, né? E eu esqueci de comentar, não esqueci, é muita coisa. Na verdade, eu queria comentar que Jacó ele estava cheio da Shekhinah de Deus, a presença de Deus. Por isso o anjo não conseguiu, tá? Ratson em hebraico significa vontade. A vontade dele era tão grande que a Shekhinah de Deus parava sobre ele. Então o anjo não conseguiu prevalecer sobre ele. Tá? E nós sabemos que Jacó era um homem forte, como nós já lemos anteriormente. Tá, pessoal? Então, e aqui nós entendemos quem era essa figura enigmática. Nada mais era do que o anjo de Esaú. O sol se ergueu, estava brilhando sobre ele quando ele deixou Penuel. Tá? Esse é o término da paraxá, dessa porção. Então, aqui nós terminamos e termina no cume dessa luta de Jacó com esse Malar, com esse anjo. Tá? A porção de amanhã, ela é bem curtinha, tá bom? E é isso, Raverim. Gostou da questão do Malar? De quem era esse anjo? Quem era esse Ish, né? Porque não diz no hebraico que lutou, mas sim que levantou-se poeira, fizeram poeira na briga ali, na luta. Tá? E qual o motivo de Jacó não querer soltá-lo? Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha sido bem explícito em relação a isso. E que nós venhamos a entender, mais uma vez, a interpretação da Torá correta, tá? É justamente isso que nós vamos passar aqui. Esse é o texto original em hebraico e essas explicações do Dirash, tá? O maior comentarista da Torá por excelência. Então, meus amigos, eu agradeço mais uma vez e mais uma vez essa aula é em mérito, tá, das outras vítimas ainda que estão na mão do grupo terrorista Hamas e dos soldados que estão ali arriscando sua vida para tê-las resgatadas de volta, tá? Eu agradeço a todos, tenham uma ótima segunda-feira, que Deus lance sobre cada um todas as sortes de brachotes, né, toda a sorte de bênção, e que no demais se inscreva no canal, tá? Ative o sino para receber as notificações, nos prestigie e nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas, tá? E que tenham um bom dia, fiquem com Deus e Lehitraot. Até mais.